Oi, nós somos o grupo 6 e hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre arte bizantina. Os integrantes do grupo sou eu, Rafael, o Nicolas, Ana Luísa, a Amanda, a Ana Júlia e a Isadora. A arte bizantina teve início no ano 330 d.C., em Constantinopla, depois que Constantino Grande mudou a sede do Império Romano de Roma para Constantinopla. E Constantinopla é situada estrategicamente entre o Oriente e o Ocidente, assim trazendo várias rotas comerciais que passavam por lá. E essas rotas comerciais trouxeram influências muito grandes, por exemplo, da Grécia Antiga e da Roma Antiga, para que essa arte bizantina surgisse. Além de ter outros elementos do Oriente Médio e da Pérsia que trouxeram influência também para essa arte. Além das influências geográficas e da influência comercial, o cristianismo também teve muita influência nessa arte. Depois que Constantino Grande deu liberdade religiosa aos cristãos, essa arte teve Cristo, Virgem Maria e muitos outros santos representados nos mosaicos e nas telas. E essa arte também representava os imperadores em um contexto religioso. Além de tudo isso, o simbolismo e a espiritualidade teve muita influência nessa arte também, porque os artistas que produziam essa arte não eram mosaicistas ou pintores, eles eram contadores de histórias sagradas que usavam o pincel para representar algo que estava vindo diretamente do coração. Eu sou a Amanda e agora eu vou falar um pouco sobre o simbolismo e a espiritualidade na arte bizantina. Ambos esses conceitos eles estavam intrinsecamente ligados um com o outro e eles guiavam as pessoas, os fiéis, nessa jornada buscando a conexão com o divino. E os artistas eles não eram apenas pintores ou mosaicistas, mas eles eram narradores de grandes histórias sagradas. Então eles usavam os pincéis, no caso dos pintores, e as teselas, nos casos dos mosaicistas, para criar obras que falassem diretamente com o coração dos fiéis. O simbolismo ele era uma característica muito importante da arte bizantina. E como exemplo dele, a gente tem o ouro, que era usado principalmente nas igrejas, que ele não era apenas uma questão estética, mas sim também uma questão de simbolizar a luz divina. Então, naquela época que não existia luz elétrica, energia elétrica, e era só as velas, as chamas das velas refletiam no ouro e essa reflexão da luz trazia essa atmosfera que iluminava a alma dos fiéis, dos espectadores. Então, a iconografia cristã, ela era presente nas representações de Cristo e dos santos, e ela transmitia essa emoção e reverência dos artistas. Então, eles convidavam os fiéis a se perderem totalmente no sagrado. Então, as cores vibrantes nas obras, elas tinham um significado. Elas funcionavam como se fossem notas musicais. E essas notas musicais enchiam o coração dos espectadores com essa sensação de reverência, de alegria diante a Deus. E cada matiz, cada tom, ele tinha um significado diferente. A espiritualidade era outra característica também muito marcante da arte bizantina. E ela era presente quando você entrava numa igreja adornada de afrescos e mosaicos, lotada de detalhes, os fiéis eles sentiam essa presença do Espírito Santo. Então, cada imagem era como se fosse uma janela para o céu e oferecia essa experiência de comunhão, de conexão, de presença divina. E a iconostase, por exemplo, ela era mais do que uma barreira física. Ela era um portal sagrado que separava o mundo divino do mundo terreno. Então, durante as liturgias, os fiéis eles cruzavam essa fronteira. Eles saíam do mundo terreno e iam para o mundo divino, junto a Deus, dos santos e de todas as figuras católicas, né? Então, eles entravam nesse espaço de oração, de contemplação e de adoração profunda. Os ícones sagrados, eles serviam como refúgio para essas pessoas, para os fiéis. Eles eram refúgio para essas almas cansadas, que elas eram tocadas pelas orações. Então, toda essa atmosfera do ambiente mesmo trazia essa ligação com o divino
e acalmava as almas cansadas. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a arquitetura bizantina. O Império Bizantino ele era um império fortemente ligado à questão da religiosidade e era extremamente teocêntrico. Então a gente tem muito uma questão da religião católica como centro, o imperador era retratado como uma divindade. E aí toda essa questão a gente tem que lembrar que como a igreja era meio que o centro de tudo ali no império, a arquitetura era a base, e todos os avanços ali na engenharia que se teve, e a arte basicamente como se só, era praticamente tudo ligado à religião. Então, na arquitetura, a gente tem que a construção de igrejas majestosas, gigantescas, foi o que mais marcou a arquitetura do Império Bizantino. As igrejas, elas eram formadas por grandes espaços, assim, bem extensos no centro, e elas eram seguidas nas extremidades por cúpulas. Essas cúpulas, principalmente a cúpula do final aqui, era seguida por duas absides. Absides são meias cúpulas, e elas seguiam ali para dar mais extensão às cúpulas. Então, toda essa majestosidade, né, esse tamanho dessa igreja, as igrejas eram gigantes. E aí, com as cúpulas e os mosaicos, a gente tem muito essa questão de luz, porque os mosaicos eles eram feitos quase que em sua grande maioria por ouro, pedras preciosas e materiais que refletiam a luz. E as igrejas elas tinham um espaço muito extenso, então acabava que entrava muita luz, eram igrejas super bem iluminadas. Falando um pouco mais dos mosaicos, eles são obras-primas basicamente. Eles eram feitos com pequenas peças de pedra mesmo, que eram juntas e junto formavam uma figura que no Império Bizantino era basicamente figuras de cenas bíblicas que retratavam santos, retratava Jesus, Maria, ou cenas bíblicas no geral. Esses mosaicos eles tinham uma função não só visual, não só de embelezar as igrejas, mas sim de educar os fiéis. A gente tem que na sociedade bizantina da época, a maioria dos fiéis, eles não eram letrados. Então, acabava que se utilizava dos mosaicos para educar mesmo esses fiéis quanto à religião católica. Era uma questão mesmo de fortalecer essa questão da fé cristã dentro dos fiéis e manter essa questão dessa doutrina mesmo religiosa que era aplicada para a sociedade. A gente tem também os ícones. Os ícones eles eram pequenas figuras que eram consideradas como se fossem a janela ali para você falar com os santos, com Deus, com Jesus, etc. E aí as pessoas normalmente usavam eles como uma forma de contemplação dentro de casa. Eles marcaram também a arte bizantina, eles não eram normalmente muito grandes, eles eram realmente mais para essa contemplação pessoal da pessoa dentro de casa, mas tinha uma forte questão religiosa em tudo isso, essa questão de fortalecer a fé. A gente tem um exemplo muito bom para a gente falar sobre essa questão da arquitetura, dos mosaicos, que é a Basílica de Santa Sofia. A Basílica de Santa Sofia ela fica em Istambul, na Turquia, e ela é gigantesca, majestosa, assim, é imperial mesmo. Ela mostrava realmente a força do império. Ela foi uma basílica que foi destruída, bombardeada alguns anos antes, e aí no Império Bizantino ela foi reconstruída. E aí ela é exatamente tudo, é a junção de tudo que eu falei. Ela possuía mosaicos, ela tinha essa questão da parte central, seguida de cúpulas e absides. Era uma basílica super iluminada. E aí toda essa questão dessa majestosidade, grandiosidade das igrejas, dos mosaicos, essa questão de ouro, pedras preciosas, mostravam um poder, né, do Império Bizantino. Então isso é um ponto importante da gente falar dessa questão que tudo que era feito ali era para mostrar mesmo esse poder tanto do Império quanto da Igreja, que na época era um só. Ficou por isso aqui, gente. Muito obrigada por terem assistido. Eu espero que tenha esclarecido aí bem as dúvidas de vocês sobre a arte do período bizantino. E muito obrigada pela atenção!